E aí, pessoal, bom dia. Tô meio sumido aqui, né? E, bom, não sou de ficar fazendo muito sensacionalismo, não, com as paradas, mas sim, eu já tinha comentado, né, num vídeo lá praticamente no início do ano, sobre as energias, né, os arquétipos que são direcionadores de alguma forma, né, das energias, que estão permeando assim, o nosso planeta esse ano. E eu particularmente estou sentindo muito isso esse ano. Estou sentindo muito essas influências esse ano. E além disso, eu tinha me proposto, né, fazer naquela semana passada, retrasada, não sei ao certo. Eu sei que assim, passou o carnaval, onde as energias, né, naturalmente já ficam mais carregadas, mais densas. E aí, depois do carnaval também, eu continuei sentindo assim muito forte as energias. E aí, bom, falando sobre o tema, né, que eu ia falar naquela semana sobre espiritualidade consciente, já aproveitando então para entrar nesse contexto, né, que é o seguinte, galera. Acho que muita gente hoje em dia ouve falar de espiritualidade, ou quer se espiritualizar, ou quer entrar, né, para fazer trabalhos espirituais de alguma forma. Muita gente é socorrida mesmo, é ajudada por essa espiritualidade amiga que trabalha muito em nosso favor, muito mais até do que a gente consegue imaginar, sacou? E aí, beleza, muita gente às vezes quer, até por forma de gratidão mesmo do que recebeu dessa mesma espiritualidade, trabalhar ou fazer algo, né, ou se tornar espiritual, ou começar a dirigir trabalho espiritual. Então, tipo assim, é claro que tem gente muito consciente nesse meio, mas também tem gente muito doida também nesse meio. E gente muito deslumbrada. E o que acontece, velho? Eu vou explicar pra vocês assim. Existe já durante muito tempo uma guerra no âmbito espiritual, vamos dizer assim, do planeta. E é uma guerra que tem, cara, dois lados, basicamente, né? E esses dois lados também, claro, tem, como eu posso falar, subdivisões. Então, existem interesses, muitos interesses envolvidos, né, na disputa por poder aqui nesse planeta, não somente aqui na nossa esfera material, como a gente pode falar, mas também e principalmente na esfera espiritual, sacou? Ou na outra dimensão, na dimensão metafísica. Daí o que acontece, velho? Quando você é alguém que, vamos dizer assim, passa... Caralho, tô tentando achar aqui a melhor designação para esse termo. Mas assim, quando você não escolhe um lado, acho que é mais ou menos isso. Quando você não escolhe um dos lados, né? Você meio que se torna um elemento que acaba sendo utilizado também pelos dois lados. A sua energia, ela é manipulada e utilizada de várias formas, que a gente não também compreende muito bem como, porque a gente não tem acesso a tudo, né? Então assim, mas tem alguns livros que demonstram como acontece esse tipo de coisa. Então vamos lá. Quando você é neutro, pronto, acho que isso é melhor. Quando você é neutro, você tem a sua energia, ou tem suas faculdades aí, energéticas, ectoplásmicas, etc., manipuladas pelos dois lados, certo? Isso é um fato. Quem quiser se aprofundar mais e ler e tal, aconselho que o faça. Então, beleza. Aí quando você, na verdade, escolhe um dos lados, e aí aí é onde entra o ponto da gente começar a falar sobre espiritualidade consciente, sacou? Porque quando você escolhe um dos lados, você entrou no meio da guerra. E, cara, toda guerra, ela tem baixas, toda guerra tem sabotagem, toda guerra tem infiltração, toda guerra tem espiões. Isso, cara, vale para os dois lados. A guerra que você vê aqui no planeta, no âmbito material, ipsis literis o que acontece também lá do outro lado, e ainda com outros recursos que aqui a gente não conhece, sacou? Então, quando você escolhe um lado, ou seja, o lado A e o lado B. Então, o lado A é quem luta pela fraternidade, pela liberdade das pessoas, né, por mais igualdade no planeta, sacou? Como eu falei,
tem também dentro desse lado A, também tem as suas subdivisões com outros grupos com interesses distintos, mas eles mantêm ainda um código de ética, eles mantêm ainda um código de conduta e lidam com essa coisa de uma outra forma. Do lado B, a coisa é mais estranha, porque aí é a galera que luta ainda por ampliar sua zona de poder, ampliar sua zona de dominação, ampliar sua zona de manipulação, de concentração de força, e aí as suas subdivisões brigam entre si, sacou? Tentando alcançar a hegemonia. Então, assim, isso do lado B é natural. Qualquer facção, né, criminosa, você vê aí que se trata disso, e do lado no astral não é diferente. Então, galera, quando você resolve entrar num desses lados, você fica sujeito a sofrer ataques. E aí, isso é o que eu não quero, tipo, polemizar demais ou trazer sensacionalismo, porque isso não é nem muito a minha pegada, não é minha praia, mas para justificar por que eu passei um tempo ausente aqui. Porque eu tô sentindo, primeiramente, essas energias cósmicas, né, esses arquétipos que estão atuando sobre o nosso planeta, né, na regência desse ano especificamente. Tem alguma coisa voltada para o calendário também do ano chinês, que eu não estou muito ciente, mas possivelmente tem alguma coisa também, né, sobre. Mas, quando você trabalha espiritualmente, e eu, cara, assim, para quem não sabe, eu trabalho numa casa espiritualista e participo de diversos trabalhos, cara, e busco, né, auxiliar, ou ser útil para muitas pessoas e muitos espíritos também em sofrimento, sacou? E aí, velho, obviamente o time do lado B não gosta disso. E aí, cara, eu passei 2 semanas assim, juntando o carnaval e essa outra semana passada, tipo, bem fudido assim mesmo, sabe? Energeticamente, mentalmente, sacou? Emocionalmente, com muita raiva, com muita coisa, tipo assim, sabe? Encrustada assim, sabe? E, cara, eu procuro sempre estar observando o que está acontecendo comigo. Então esse é um ponto sempre que eu chamo a atenção de vocês, para vocês se observarem, para vocês se conhecerem, saberem, tá ligado? O que dá para vocês fazerem para poder melhorar a situação de cada um. E esses desafios, eles são diários. Então, quando você entra nesse âmbito, né, de trabalhar espiritualmente, você tem que saber o que você está fazendo, saber onde você está entrando e com quem você está lidando. Sabe? Muitas pessoas fazem isso de forma desavisada. Ou seja, simplesmente entra achando que será um mar de rosas, achando que será uma coisa maravilhosa, que serão flores e bênçãos. Tem tudo isso? Tem. Mas também tem porrada, também tem ataque, também tem invasão, também tem sabotagem, também vai ter espírito tentando entrar no meio da tua vida, tentando te derrubar, tentando te atrapalhar, tentando atrapalhar teu relacionamento, tentando atrapalhar tua profissão, tentando fazer um monte de coisa, sacou? Então aí o que acontece? Você precisa estar sempre se cuidando, você precisa estar sempre atento, você precisa estar muito vigilante. Então assim, se o mestre, né, para as pessoas ditas normais ou neutras, ele já lançou um orai e vigiai, para quem se aventura a trabalhar na espiritualidade, isso aí tem que ser, velho, um mantra diário, sacou? Orai e vigiai. Busca proteção, busca amparo, busca força, busca se fortalecer, busca conhecimento. Então, espiritualidade não é brincadeira. Esse é o ponto, sacou? Espiritualidade não é brincadeira. Então, velho, passei aí 2 semanas, meio assim, descansei no carnaval, me recolhi, fiquei na minha casa bastante tempo, mas essa outra semana também tenho minhas percepções, assim, de um trabalho que eu participei, que eu conduzi, na verdade, com uma família, né, especificamente, onde existia uma situação muito grave. E eu sei que foi dali, né, tenho uma intuição de que foi dali que veio essa demanda, sacou? Mas persisti, fui a um trabalho nesse final de semana que foi muito bom para mim, quase desisti de ir porque também estava muito desanimado, e acontece tudo isso, galera. Fiquei puto, não queria ir, tipo, tava desanimadaço, mano, não vou, mas da última hora eu falei, não, velho, preciso ir, e fui, e foi muito bom.
um trabalho com a turma da esquerda, que eu adoro, muito bom, saca? Então, saí de lá muito melhor, saí de lá, velho, zerado. E aí, porra, ontem já foi outro dia pra mim, sabe? No sábado à noite ainda saí pra me divertir com meus amigos, trabalhei, toquei numa festa e foi legal também, sabe? Então, mas assim, galera, é só pra vocês entenderem que realmente falar sobre espiritualidade e principalmente atuar junto à espiritualidade no time que você escolheu não é brincadeira, tá? Então, essa semana eu quero falar mais sobre espiritualidade consciente com vocês. Quero retornar minhas atividades normais. Assim, minha vida obviamente não parou, continuei fazendo outras coisas. No offline minha vida é bastante agitada ainda. Então, assim, tem coisas que não dá pra gente falar, não vou fazer tal coisa. Mas eu me resguardo. Tento me resguardar no máximo possível, tento me expor o mínimo possível, compreendendo também os meus tempos e movimentos, entendeu? Então isso é algo fundamental que a gente precisa fazer sempre, sabe? Então, e outra coisa, busca ajuda, sacou? Sentiu a coisa pegando muito, sentiu a coisa, sabe, muito forte assim pro teu lado, velho, busca ajuda, porque a gente não tá sozinho, a gente não tem que ser super-homem, eu não me sinto assim. Não me acho que tem que ser super-homem, que eu tenho que segurar tudo, que eu tenho que, sabe, dar conta de tudo. Não sou assim. Então, quando eu sinto a coisa pegando mesmo, eu dou 1, 2, 3 passinhos para trás e fico mais de boa, fico mais tranquilo, fico mais reservado, entendeu? Reúno minhas forças aí, tento compreender tudo que está acontecendo, por que está acontecendo e vamos em frente. Até porque aqui nesse planeta a gente não tem muita opção. Se você ficar parado, chorando, lamentando, resmungando, não vai mudar a tua situação. O planeta não vai parar. Ninguém vai parar para te, sabe, secar tuas lágrimas, saber se você está bem ou não, um ou outro. Mas via de regra, não. Então você precisa, sabe, fazer por você sempre. Sempre você precisa fazer por você. Essa que é a parada. Só que, lógico, você não está sozinho. Então, mas só que eu preciso dizer para vocês isso, que muitas vezes as pessoas estão todas muito preocupadas com seus perrengues pessoais. E tá todo mundo passando por isso, em vários níveis. Sacou? O planeta, então, nem se fala. Então, velho, se você quer ajuda, você pede ajuda. Se você precisa de ajuda, você peça ajuda. Você vai atrás de ajuda. Sacou? Não fica esperando que a espiritualidade, que um anjo de luz, que não sei o que, vai atrás de você. Muitas vezes eles até ajudam mesmo sem a gente saber, mesmo sem a gente querer, eles ajudam. Mas não é toda hora, eles também têm muito o que fazer, sacou? Então, quem quer, vai atrás. E é o que eu sempre faço. Fui atrás também, corri atrás das minhas coisas e, velho, bola pra frente. Bola pra frente. É só assim que dá pra sobreviver aqui nesse planeta, entendeu? Então vamos nessa. Semana aí de 2 de março iniciando, olha aí, 3º mês do ano já se iniciando, velho, tá passando muito rápido, a vida tá passando rápido, nossa percepção de tempo está acelerada, então, cara, não fica pelo caminho, não fica para trás, não fica se lamentando demais, não fica reclamando demais, vamos fazer a coisa acontecer. Beleza? Quem precisar de qualquer coisa e eu puder também ajudar, pode contar comigo. Mas assim, lembra, a gente aqui, cara, a gente não tem babá, sacou? Não tem babá espiritual, não temos babá terapeuta. Tem gente até que se presta esse papel. Mas assim, não fique esperando por isso. Valeu? Vambora, vamos com tudo. Renovado, ânimos renovados. E boa semana para todo mundo, beijos e abraços e é nóis. Tchau, tchau.